Olá, seja muito bem-vindo ao programa Ponto Poder desta semana. No hall de discussões de hoje, claro, os assuntos que repercutiram nos últimos dias aqui no Ceará e também no país. Entre esses assuntos, claro, as verbas do Fundef. A gente noticiou ao longo desta semana um recurso aguardado há muitos anos pelos professores da rede básica de ensino aqui do Ceará e que está prestes a ser pago. A gente traz os detalhes aqui. Também vamos falar sobre a eleição da mesa diretora na Câmara Municipal de Fortaleza. Gardel Rolim, vereador que foi eleito para o próximo mandato aí na frente no comando aí da Câmara Municipal de Fortaleza. A gente vai trazer os desafios do próximo presidente da casa. Também vamos trazer o custo das eleições suplementares que ocorreram no Ceará desde 2020. Até agora foram 6 eleições suplementares, a 7ª para este ano, marcada no município de Baixio no dia 11 de dezembro. Vamos trazer também as atualizações da ação judicial contra a cota de gênero do PL nestas eleições e últimas informações também sobre a transição no governo estadual e no governo federal. Para discutir todos esses assuntos, eu recebo aqui nesta semana, nesse sofá, o repórter de política do Diário do Nordeste, Igor Cavalcante, e o colunista de política aqui do Sistema Verdes Mares, Inácio Aguiar. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado, Wagner, Inácio. Sempre um prazer estar aqui e muito assunto, né? Hoje vai ser bem corrido, mas a gente vai passar aí por vários temas, né? Exatamente, um abraço para você, Igor, para você, Wagner, também, para você que está com a gente aí nessa nossa live semanal. Vai ser legal a gente discutir aqui temas, Wagner, que estão correndo agora nos bastidores e nos holofotes, mas que vão ter repercussão nesses próximos 2 anos, já vislumbrando aí a eleição de 2024. Então vai ser legal a gente dar essa contextualização. Pois vamos começar falando sobre a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Fortaleza. O vereador Gardel Rolim, em uma chapa única, foi eleito para comandar a casa aí pelos próximos 2 anos, pelo próximo biênio. O nosso repórter Felipe Azevedo, ele esteve acompanhando essa eleição e traz os detalhes para a gente. Vamos acompanhar. Olá, boa tarde, Wagner, boa tarde a todo mundo ligado no Ponto Poder. Acabou agora há pouco aqui a votação da chapa única para a eleição do novo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza. O vereador Gardel Rolim, do PDT, foi o único candidato, portanto, ele já foi eleito o novo presidente, assume no dia 1º de janeiro. A votação foi tranquila nos bastidores, ele foi eleito por unanimidade aqui. Essa votação foi feita de forma nominal, ou seja, cada vereador foi chamado o nome e falou ao microfone se votava ou não na chapa única registrada para esse pleito. Havia ainda, algumas semanas atrás, a possibilidade de termos 2 chapas aqui na Câmara, mas isso não aconteceu. O vereador Léo Couto, do PSB, acabou não registrando chapa e também votou no vereador Gardel Rolim e toda a sua chapa na nova mesa diretora. O vereador Léo Couto não compareceu, foi o único que não compareceu presencialmente aqui no plenário da Câmara, mas porque ele foi diagnosticado, testou positivo para a Covid-19. Mas votou, não se absteve e se juntou aí aos demais 42 vereadores, no total de 43, nessas eleições. O vereador Gardel Rolim, o próximo presidente, ele já escutou alguns pleitos de alguns vereadores aqui, ainda inclusive durante a votação, como por exemplo as emendas impositivas. Esse é um pleito já antigo aqui da casa, que alguns vereadores pedem que as emendas parlamentares elas sejam impositivas, ou seja, sejam obrigadas a serem pagas para obras estruturantes aqui na capital, e também ouviu alguns pleitos sobre melhorias de estrutura na própria Câmara, como por exemplo uma Procuradoria da Mulher. Nós conversamos com ele falou que há uma interlocução no sentido de atender os pleitos desses 2 grupos. O primeiro grupo que pleiteou essas emendas impositivas é mais liderado por vereadores de oposição à direita. E da Procuradoria da Mulher, essas demandas é encabeçada pelo grupo de vereadores de oposição à esquerda. A gente também falou com o Gardel Rolim, conversou com alguns vereadores aqui, a expectativa é de uma legislatura de união, mas claro, vai haver sim oposição aqui na Câmara. O vereador Gardel Rolim tem essa consciência, conversou conosco sobre isso e se prepara aí para o dia 1º de janeiro tomar posse aqui como o novo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza. Relativamente tranquila, que não teve uma disputa aparente, foi uma chapa única que acabou elegendo
nesta quinta-feira, Gardel Rolim para o próximo mandato. O nosso repórter Felipe Azevedo, logo depois da eleição, conversou com o presidente eleito e ele traz alguns detalhes sobre como é que deve ser esse mandato e também faz um agradecimento à casa pela união em torno do nome dele. Vamos acompanhar esse trechinho da entrevista. Bem, obviamente há muitos pedidos, solicitações, ideias para que a gente tenha o parlamento mais próximo da população, como é o caso da Procuradoria da Mulher, como é o caso das emendas impositivas, mas o meu compromisso aqui é da gente estudar, analisar. Nós temos aí um mês para se inteirar dos planos e projetos que já existem na casa e, obviamente, a partir de 1º de janeiro, junto à mesa diretora e ao colégio de líderes, planejar o futuro dos próximos 2 anos. Então, ideias como essa são muito bem-vindas, nós vamos analisar, acho que faz bem para o Poder Legislativo, mas nós vamos discutir com a mesa diretora, com os outros vereadores, para que no tempo oportuno a gente veja a viabilidade para implantar ideias que são muito boas, né? Mas obviamente a gente precisa depurar, entender o que está acontecendo para que a gente contextualize e coloque no tempo certo, na hora certa, do jeito certo. Presidente, para encerrar, como é que você avalia essa unanimidade em torno do seu nome, essa articulação que foi feita por você e por líderes aqui na casa? O que é que isso significa e o que é que isso pode indicar do seu mandato, né, como presidente da casa nos próximos 2 anos? Isso vem se tornando uma marca da Câmara Municipal de Fortaleza. As últimas eleições foi feito por unanimidade. Isso é fruto de muito diálogo, de muito compromisso, respeito, entendendo a partilha do poder com partidos mais à esquerda, partidos mais à direita, partidos de oposição, partidos da base. Ou seja, isso é um conjunto de coisas que levam, desaguam uma unanimidade como essa. Eu estou feliz por ter conseguido agregar todas essas ideias, esses pleitos, e saber e respeitar cada um do seu espaço de poder para que a gente tenha uma Câmara que represente de fato a população de Fortaleza, que é dos mais variados tipos ideológicos. Tá aí, falou o presidente eleito, Gardel Rolim, vereador jovem, né, Inácio? Exato. E com a grande responsabilidade de comandar uma casa, né, a Câmara Municipal de Fortaleza, uma grande capital que tem uma série de responsabilidades, expectativas, vai precisar criar aí uma boa relação com o prefeito José Sarto e, claro, com a Câmara. Mas nem todo mundo sabe quem é Gardel, né, Inácio? Traz aí um pouquinho, Exatamente, alguns detalhes sobre quem é o novo presidente da Câmara. Pois é, Wagner. Há muitos aspectos que a gente pode abordar aqui sobre os desafios que tem o novo presidente da Câmara. Não são poucos, são muitos. Mas é importante a gente contextualizar, né? O Gardel, ele tem 40 anos de idade, é um vereador que está no seu 2º mandato parlamentar e ele ocupa ainda, né? Porque ainda não assumiu a presidência da Câmara, ele só vai assumir no dia 1º de janeiro, mas ele ocupa atualmente a liderança do governo de José Sarto na Câmara Municipal, né? O Gardel, ele chegou ao PDT, Wagner, inclusive, a convite do ex-prefeito Roberto Cláudio, né? O Roberto Cláudio convidou e o Gardel acabou se transferindo para o PDT. Então, ele tem essa proximidade com as lideranças do PDT, o prefeito Sarto, que de qualquer maneira você não bota na sua liderança alguém que você não confie, né? E o prefeito Roberto Cláudio, com quem ele tem, de fato, uma relação próxima. O Gardel, Wagner, ele atuou na área de saúde pública, né? Mesmo no setor privado, mas na área de hospitais públicos, e ele é fisioterapeuta de formação. Então, quando ele entra nesse ambiente da política, ele traz um pouco dessa bagagem, né, do trato dentro dos hospitais públicos, né, na política de saúde pública aqui de Fortaleza e, evidentemente, do estado do Ceará. Mas tem um ponto, Wagner, que eu acho que é importante a gente ressaltar. O Gardel, ele sempre foi conhecido entre os vereadores por ser uma pessoa de diálogo, né, inclusive com a oposição. No caso da oposição agora, neste mandato do Sarto, uma oposição mais à direita, né, os bolsonaristas. E ele detém aí, e a eleição de agora mostrou, Wagner, vamos dizer assim, um respeito de toda a casa, porque os 43 são favoráveis, né? Então, ele tem esse perfil, inegavelmente, do diálogo, né? E isso já ficou claro logo nessa sua apresentação, nesses primeiros dias, né? Eu diria assim. Agora, tem algumas questões, Wagner, que ele vai ser muito desafiado, né? A primeira delas é internamente. A gente conversava aqui nos bastidores que as demandas dos vereadores, Wagner, elas são muitas, a nova presidência, né? Elas vão desde a defesa do exercício parlamentar nas redes sociais, que foi dito lá no plenário hoje,
como também a criação de uma procuradoria das mulheres, né, que é uma cobrança também da bancada feminina, e até o Antônio Henrique, por exemplo, Wagner, ele está terminando agora o mandato dele, ele conseguiu fazer, desde a redemocratização, o primeiro concurso público da Câmara Municipal. Eu penso que você profissionalizar esse corpo de servidores da casa é importante, eu diria fundamental, não só para a Câmara Municipal, mas para todos os órgãos públicos. Claro, então, que o presidente não consegue fazer tudo, mas o presidente ele vai ter que ouvir essas demandas dos parlamentares. Então, Wagner, esse é o primeiro desafio. Mas eu imputaria aqui nessa discussão mais 2 desafios que o Gardel tem, Igor. O primeiro deles é do ponto de vista partidário. Ele é o presidente do Legislativo na eleição de 2024. Então, ele vai ter que organizar essa bancada do PDT para chegar a essa eleição de 2024 fortalecida, para tentar se manter como principal bancada do parlamento municipal aqui em Fortaleza. Então, esse é um desafio partidário e isso não é pouca coisa, porque a gente sabe que depois do rompimento com o PDT acabou se desestruturando um pouco e está nessa fase de reestruturar. O outro desafio, Wagner, também grande, é em relação à base de apoio do prefeito Sarto na Câmara Municipal. Quando o Gardel ele deixa a liderança do governo e passa a assumir a presidência, ele leva consigo esse diálogo, essa ponte de comunicação entre os vereadores e a Prefeitura Municipal. Embora a gente tenha, claro, uma separação dos poderes, né? Esse é um desafio também grande, porque o prefeito Sarto ele pode ser candidato à reeleição e, para isso, ele vai ter que reestruturar esse apoio parlamentar que ficou prejudicado depois do rompimento com o PT. Embora, Wagner, é bom deixar claro isso, Igor, isso seja uma questão paradoxal, porque se, por um lado, PT e PDT já são afastados aqui na capital desde 2012, quando o Roberto Cláudio foi eleito, por outro, Wagner, você teve essa briga entre o PDT e o PT respingando em outros partidos, como, por exemplo, o PSB, né, que chegou a apresentar o nome do Léo Couto, né, não o partido, mas o próprio Léo Couto, que é do PSB, chegou a apresentar uma candidatura, né, à presidência da Câmara. Isso rolou muito nos bastidores, precisou, né, de uma articulação para poder ser uma candidatura única, e também partidos como o PP e o PSD, né, tudo isso precisa ver como é que vai ficar essa relação. Então, eu imputaria esses 3 desafios: parlamentar, partidário e de aliado do prefeito Sarto para o Gardel. Agora, esse posto, né, de presidente da Câmara é um posto muito importante, porque é o presidente que vai pautar as prioridades para o município de Fortaleza, sejam projetos ali que chegam do próprio parlamento e sejam mensagens que vêm da Prefeitura de Fortaleza, né, Igor? Essa relação, aí faltando 2 anos para o fim do primeiro mandato do prefeito José Sarto, vai ser uma relação importante, né, para a Prefeitura, para o próprio Sarto, nesse sentido de concluir um primeiro mandato com uma boa relação com o Legislativo e tocando projetos prioritários, tendo ali a certeza de ter um aliado, né, fiel ali à frente dos trabalhos na Câmara Municipal de Fortaleza, para conseguir tocar bem a segunda metade do governo. Eu acho que a gente pode demonstrar o quanto isso é importante se a gente olhar para o Estado. A gente teve eleição agora, né, eleição geral. A gente percebeu o papel, por exemplo, que o Evandro Leitão teve na gestão Camilo. Então, essa liderança que ele teve, o ritmo que ele deu aos trabalhos, quais mensagens foram priorizadas, qual o ritmo que isso teve um impacto muito positivo na campanha, né? A gente vê que o grupo do Camilo saiu vencedor e a gente não pode desconsiderar o papel do Legislativo nisso. E a mesma coisa acontece agora, talvez com ainda mais delicadeza nesse sentido, depois do rompimento entre PT e PDT, aqui no município de Fortaleza. A gente sabe que vai ter eleição aí há 2 anos, né? Logo em 2024, né? Então a gente tem esse cenário. A gente falou muito aqui durante esse ano das eleições gerais que os deputados estaduais eles estão ali muito mais próximo do eleitor, né? Eles estão aqui na capital, viajam mais ao interior. Se a gente for falar então de vereadores, aí é que de fato é o político que está ali na ponta de lança, digamos assim, quem está ali todo dia na comunidade. Muitos moram ali nos bairros que eles representam, então ter essa liderança, uma liderança forte ali do presidente da Câmara, né? Ter essa proximidade, ter um aliado forte do prefeito Sarto, se ele for disputar a reeleição, tendo esse papel de liderança, é essencial, talvez, ter um peso muito fundamental aí nessa balança de 2024. Lembrando que essa eleição
eu acredito que independentemente de quem for o candidato, né, Inácio, governista, vai ser um desafio enorme, porque a gente já vem de uma eleição em que o capitão Wagner, que é o principal nome da oposição, venceu aqui em Fortaleza. E na última eleição a gente viu que foi muito apertado, a vitória do Sarto foi por uma margem muito pequena, surpreendeu muitas pessoas. A menor margem nos últimos anos, nas últimas eleições que a gente tem lembrança, né? Exatamente. A gente sabe o quanto a atual gestão tem uma certa dificuldade assim, de avançar nessa popularidade. Então, a gente viu agora nessa eleição um sinal muito claro disso, que foi a vitória do capitão Wagner aqui em Fortaleza, né? Então, acho que vai ser um desafio muito grande para daqui a 2 anos. Esse grupo governista já começa, obviamente, a olhar para isso, né? Mas, de fato, esse ter o nome do Gardel, essa proximidade com o Sarto, com o Roberto Cláudio, com, enfim, a cúpula ali do PDT, terá um papel muito decisivo na eleição. Eu só para complementar, Wagner, esse assunto, que eu acho que é importante a gente abordar isso que o Igor falou, essa preparação para 2024, ela é de fato, talvez, Wagner e Igor, a principal delicadeza, eu diria, dessa função do vereador Gardel Rolim na presidência do Legislativo. Eu já falei um pouco resumidamente que essa relação ela acabou estremecida entre o prefeito Sarto, né, e alguns partidos da base, até porque na base em Fortaleza você tem vereadores como Eudes Bringel, por exemplo, que é ligado ao Evandro Leitão, que estão na base do prefeito. Então, de alguma maneira, essas coisas elas vão ter que serem reconstruídas, né? E o presidente do Legislativo, sem dúvida nenhuma, ele vai ter um papel aí, Igor, de magistrado, né, nesse processo de reaproximação. Lembrando, Wagner, que cada eleição, Igor, ela tem a sua própria dinâmica, ela tem a sua própria peculiaridade do momento. Nós não podemos descartar isso. Entretanto, o que é que se vislumbra para 2024, Wagner? Um cenário em que Elmano de Freitas estará no comando do Estado, Lula estará no comando do governo federal, o PT se fortalecendo nesse ponto de vista, e de qualquer maneira, Wagner, ainda presente, pelo menos é o que eu vislumbro de agora, um embate com as forças bolsonaristas, né? E aí nesse meio o que é que aparece? Aparece o PDT, que tem como maior cidade, né? O maior patrimônio do PDT, do ponto de vista de gestão, eu diria, Wagner, é a Prefeitura de Fortaleza, porque tinha o governo do Estado, mas acabou perdendo aqui no Ceará. Então, Fortaleza hoje é a maior cidade, o maior centro que o PDT governa no Brasil. Então, aparece o PDT de novo no meio desse fogo cruzado, dessa polarização, que não me parece, Wagner, pelo menos a curto prazo, né, esses 2 anos, não me parece que isso vá arrefecer, né, esse embate entre o PT e essa turma mais ligada ao presidente Jair Bolsonaro e ao PL, essa turma de lá. Então, quando você vê esse cenário, você observa, Wagner, como será central para o prefeito Sarto, para as pretensões dele e do PDT, essa reacomodação de forças, né, para que eles consigam reatrair os aliados, rediscutir as bases para chegar com força em 2024, né? E é importante só a gente lembrar que esse rompimento entre PT e PDT, no caso do PDT, um dos pontos ali de maior tensão foi justamente Fortaleza, né? Os vereadores que tomaram muito à frente quando tinha aquelas trocas de acusações, críticas, ataques, eram principalmente vereadores de Fortaleza, tinha também, no início, né, a gente lembra que o primeiro a declarar apoio ao nome do Roberto Cláudio, ainda na pré-campanha, foi o Sarto. Então, a gente teve os vereadores ali se articulando em torno disso. Então, até mesmo quando o PDT anunciou apoio nacional ao PT, né, aqui em Fortaleza os vereadores ficaram muito resistentes, a gente não viu uma campanha assim de rua mesmo. Não teve campanha, na verdade, né, Igor? Exatamente. Então, de fato ali um ponto que essa aproximação é muito difícil. Assim, eu acredito que a preço de hoje é praticamente impossível, né, ter essa reaproximação, mas tem muita água para rolar aí ainda. Em 2 anos muita coisa acontece. Essas também, coisas, Wagner, elas vão acontecer, certo? Para o bem ou para o mal, né? E a gente está para observar esses movimentos. Eu, vendo o de hoje, nós estamos no dia 1º de dezembro de 2022, não vejo como você ter uma reunificação dessa aliança PT-PDT. Eu acho que vai acabar assim. Setores mais ligados, como a gente já tem, né? E alguns ainda ali
sarando suas feridas e tudo mais. O fato é que o Gardel, para a gente fechar isso, Wagner, ele vai ter esse papel, e ele já disse isso hoje na coletiva, que o que ele puder fazer para as feridas sararem, eu achei interessante que ele usou até esse termo, Wagner. Ele disse o seguinte, olha, nós políticos temos que ter uma capacidade de cicatrização das feridas mais rápidas do que os demais setores. Então, eu posso dizer que as minhas feridas já estão saradas e o que eu puder fazer para poder reaproximar, reagrupar, né, reestimular aí esse movimento, eu farei. Então, ele já se coloca aí como um possível agente bombeiro, né, aí desse processo na capital. Pelo que você trouxe aí, Inácio, né, o PDT acaba ficando nesse fogo cruzado e tem muito mais a perder do que a ganhar se continuar mantendo essa, vamos dizer assim, essa linha bélica com antigos aliados. Aí eu acho que o caminho, de fato, é um caminho do diálogo, é da aproximação para vislumbrar aí 2024. Inclusive, Igor, só uma história curiosa também, Wagner, eu conversei com um vereador da Câmara Municipal, um vereador do PT, né, e como a conversa foi de bastidores, a gente estava falando bem abertamente, eu não vou expor aqui o nome do vereador, porque de qualquer maneira, isso foi uma conversa de bastidor, mas ele dizia para mim que com ele, individualmente, o vereador considera que o grande, vamos dizer assim, inimigo, né, do PT, o grande adversário é o bolsonarismo. Então, assim, não é o PDT. Então, isso daí já é também, Wagner, de alguma maneira, uma sinalização de que pode haver diálogo, né, também, dentro dessa proposta. Mas eu estou com você, Igor, que é muito difícil, em Fortaleza principalmente, a gente ter a formalização desse retorno aí de normalidade da aliança com o PT. O fato é que eles vão ter que se reestruturar aí, com certeza, na capital. É claro que a gente vai contar toda essa historinha aí nos próximos meses aqui no Ponto Poder e, claro, vamos discutir também aqui no programa. Mas mudando de assunto aqui rapidamente, um dos temas aí que tomaram conta aí do noticiário da semana foi os precatórios do Fundef, que é aquele recurso que os professores aguardam há anos, né, o recebimento, uma ação judicial contra o governo que tramitou aí no Supremo Tribunal Federal, mas que está agora às vias desse recebimento, né? Há uma grande expectativa dos professores da rede pública estadual. Foi divulgado aí um calendário pela governadora Isolda Sela, um calendário que vai passar aí todo o mês de dezembro, e a expectativa é que esse recurso ele possa entrar a partir do ano que vem, né? Mas ainda há uma série de dúvidas em relação a algumas tramitações desse processo. Igor Cavalcante, você que tem acompanhado, né, toda essa questão, o que é que de fato falta para ser pago? A gente tem alguma previsão? A gente consegue dizer aqui para o nosso internauta, para o nosso telespectador, o que é que está faltando para esse pagamento? Basicamente, falta que o Supremo Tribunal Federal, né, a ministra Carmen Lúcia, determine que esse valor, esses mais de 700 milhões, sejam depositados, de fato, aqui para o estado do Ceará. E esse valor vai ser rateado entre os professores que atuaram na época, né, que eles estavam em pleno exercício da profissão. Essa semana a gente teve uma movimentação muito intensa sobre isso. Nas últimas semanas isso vinha ocorrendo e nessa semana isso se intensificou. E a gente tem as primeiras sinalizações de que, de fato, isso já começa a caminhar. Na semana passada, a gente teve a Assembleia votando, né, um projeto de lei que abriu espaço para que esse pagamento, de fato, ocorra, para que 60% do valor, né, a que o Ceará tem direito vá para os professores. Isso já foi um primeiro encaminhamento. E aí o que a gente tem de mais concreto aí, que ocorreu nessa última semana, foi o lançamento do cronograma de como vai ser processado esse pagamento. A gente, inclusive, tem uma arte aí com material mostrando dia a dia como é que vai ser esse pagamento, né? A gente vai já mostrar para vocês. Já está na tela, a gente já está acompanhando aí esse calendáriozinho, né, com as informações até o fim de dezembro. Isso, o que a gente percebe, na verdade, na semana, né, no último dia 25 de novembro, o governo do estado, a Secretaria da Educação, liberou uma lista prévia, é importante ressaltar isso, é uma lista preliminar com os professores que terão direito a receber esse recurso, professores que atuaram na época, eles têm direito agora a receber uma parte desse rateio. Essa lista, o que é que acontece? Os professores, eles devem checar se o nome está lá corretamente, se o valor que está aparecendo é o valor que ele de fato recebeu na época. E aí, em caso de alguma
inconsistência, eu trabalhei por 3 anos, mas só tem 2. Então eles cadastram lá no site da SEDUC e coloca esse recurso. Os professores tiveram 2 dias para fazer isso, esse prazo já foi encerrado e agora a SEDUC está analisando os recursos. Acontece também que depois vai ser liberado uma nova lista, um novo parecer, digamos assim, com o cálculo a que cada um terá direito. E aí os professores de novo poderão entrar com recurso, apontar possíveis inconsistências. E aí esse prazo, esses recursos, eles vão ficar sendo publicados e sendo analisados pela comissão até o dia 30 de dezembro. Então, no dia 30 de dezembro, a SEDUC vai apresentar uma lista final, com o valor a que cada um tem direito a receber e também com o nome de cada um, o período em que a pessoa trabalhou. Então, o que a gente tem a partir disso é que a expectativa nos bastidores, assim, inclusive no projeto de lei enviado para a Assembleia, o governo do Estado já apontava que esse recurso está em vias de ser liberado pelo STF, mas ainda não foi, de fato. Então, o dinheiro ainda não chegou aqui no Ceará, ao governo do Estado, para fazer esse rateio, mas o governo do Estado está tentando adiantar já para quando o dinheiro chegar, já facilitar as coisas. Então, a expectativa de que esse dinheiro chegue ainda neste ano e, se a gente seguir o cronograma, então o rateio só vai chegar, de fato, na conta do professor, do profissional que trabalhou na época, a partir do próximo ano, a partir do dia 30. Eu conversei, inclusive, com o presidente do sindicato APEOC, o Anísio Melo. Ele confirmou isso, ele sinalizou que, de fato, vai ser necessário cumprir todo esse trâmite, até para que o professor ele não receba mais ou menos do que é devido a ele, né? Então, eles vão fazer esse cálculo, que é pegar todos os valores, o tempo de trabalho, as horas trabalhadas e dividir pelos 709 milhões, se eu não me engano, é mais ou menos esse valor, para que cada um tenha ali o seu pedacinho da fatia, né? Então, esse é o valor total. Tem uma coisa, Wagner, que eu gosto sempre de falar quando a gente está falando de precatórios, porque eu nunca esqueci que uma vez eu estava falando sobre isso, eu fui abordado na rua, Igor, por uma pessoa que fez essa observação. Inácio, às vezes eu não entendo bem o que é isso e tal, né? Eu vou fazer aqui, Wagner, uma explicação rápida e vou entrar nesse caso específico do Fundef, porque é de fato uma coisa, como o Wagner falou no início, muito aguardado pelos professores. O precatório nada mais é do que um recurso, né, um valor financeiro que os governos, de forma geral, devem a pessoas físicas, pessoas jurídicas, caso de empresas, e também outros entes públicos, como é esse caso. No caso específico do Fundef, claro que o precatório, só para deixar claro, ele passa a contar como precatório depois que a justiça determina e se acabam os prazos para recorrer, né? É quando a justiça determina que a União, o Estado ou o município, ele deve mesmo aquele valor. Então, no caso do Fundef, o que é que aconteceu? Nessa década lá, né, entre 1990 e 2000, nesse período, existia o Fundef, né, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental, do Ensino Fundamental. Na época era assim. E aí o governo federal fazia repasses, né, para estados e municípios, e aí foi detectado pelo Estado e pelos municípios que a União deixou de mandar para os estados e municípios valores que seriam devidos referentes ao Fundef, né? E aí isso foi para a Justiça, rodou. Para você ter uma ideia, né, Igor? Esse prazo aí, agora, Wagner, esse recurso que o governo do Estado mandou uma lei para a Assembleia agora, é referente ao prazo entre 1998 e 2006, né? Então, isso rolou na Justiça durante anos, por isso é que é tão aguardado pelos professores. Então, os recursos são esses, 709 milhões para ser rateado, né, entre os profissionais da educação, e isso demora por conta disso que eu falei. É um recurso que vai para a Justiça, tem prazo para recorrer, volta, chega no STF, como é o que o Igor falou agora, para poder ser liberado esse recurso, e a gente espera que isso seja liberado o quanto antes, Wagner, porque isso você tira do bolso do profissional da educação, né? Não é justo que isso aconteça. E é por isso, Wagner, também, que eu já sei que esse é um dos temas que a gente vai abordar aqui, isso gera tanto desgaste, né, para os gestores públicos também. Agora, Igor, esses 709 milhões é só a primeira parcela desse recurso, né, que vai chegar? Para quem está acompanhando, a gente tem inclusive outra arte mostrando detalhadamente como é que vai ser esse pagamento. Para eu resumir aqui, ao todo, o valor total desses precatórios são quase 3 bilhões de reais que a União deve ao Estado do Ceará. Esses 3 bilhões eles vão ser pagos em 3 parcelas.
cada parcela dessa, o que é que acontece? 60% dessa parcela são destinados aos professores e 40% ao governo do estado para fazer investimentos na educação. Essa primeira parcela que está toda essa polêmica ainda é a primeira. Então, o governo do estado já recebeu os seus 40%, que são devidos, e agora os professores esperam receber os 60%. Lembrando, né, Igor, que essa é uma regra do próprio Fundef, né? Sim. Os recursos do Fundef, eles são 60% para pagamento do magistério, né, dos profissionais, e 40% para investimento em escola, construção e tudo mais, né? Então, essa é a regra do Fundef. E essa é uma lei, uma resolução que foi muito pedida pela categoria. Eles fizeram uma mobilização muito grande em Brasília, a gente acompanhou isso, noticiamos tudo isso. E agora as assembleias estaduais, eles regulamentam esse pagamento, que é o que aconteceu agora. Então, os professores vão receber essa primeira parcela de 709 milhões. Há uma previsão para que no ano que vem seja liberada a segunda parcela. E aí, essa segunda parcela, ela é quase 900 milhões de reais. Desses 900 milhões, de novo, 40% vai para o Estado para fazer esses investimentos e 60% fica para os professores. Essa segunda parcela, essa fatia de 60% dos professores, fica algo em torno de 531 milhões de reais. E aí temos a terceira parcela, que aí deve ser paga em 2024, e aí essa terceira parcela é o mesmo valor, é a mesma fatia. Então são quase 900 milhões, divididos 60-40, e os professores recebem ali em torno de 531 milhões de reais. Agora, lembrando que esses precatórios, né, inclusive a gente acompanhou um período aí, essa discussão no Congresso Nacional, era para ser pago de uma vez só, né? Foi uma negociação que foi feita com o governo do presidente Jair Bolsonaro para dividir esses precatórios. Os professores entraram nesse caso, mas são todo tipo de precatório que acabou sendo parcelado. E isso, claro, Inácio, tem gerado aí um grande desgaste para os gestores públicos, há uma grande cobrança, né, dos pagamentos, apesar da governadora Isolda Sela ter divulgado esse calendário, da própria Prefeitura de Fortaleza tem divulgado aí nos últimos meses aí todas as etapas do que está acontecendo, das ações judiciais, como é que a Prefeitura tem atuado nesse sentido, mas há essa cobrança reiteradas vezes desses profissionais de quando esse recurso vai entrar, né, Inácio? Exatamente, Wagner. Inclusive, sobre essa questão do precatórios, né, tem a famosa PEC dos precatórios, né, que foi aprovada lá no Congresso Nacional, que houve uma grande confusão em relação a isso. Os governadores, principalmente nesse caso do Fundef, era contra, né, essa divisão essa divisão em parcelas, né, do pagamento, porque isso já se estendeu durante muito tempo, mas foi uma forma que encontraram, né, para dividir isso aí. E isso também, Wagner, acaba gerando um desgaste, Igor, para os gestores públicos. Pegar aqui o caso mesmo do Fundef aqui no estado do Ceará, né? Existia uma discussão, né, entre os profissionais e tal, de quem teria direito a receber esses valores, né? E o Estado mandou essa lei para a Assembleia dizendo que quem tem direito, de fato, são os profissionais do magistério, ou seja, professores, que estiveram na ativa neste período, neste intervalo de 1998 e 2006. Isso aí, Wagner, acaba gerando muita especulação, né? Professor que não trabalhava nessa época, que acaba achando que vai vir dinheiro para ele também. Enfim, essas coisas todas, Wagner, que acabam gerando, de alguma maneira, desgaste, né? Eu acho que o que acaba sendo um ponto positivo para o governo do estado aqui, Igor, é que a governadora Isolda é uma profissional, né, da área de educação, uma gestora que atua durante muito tempo diretamente nessa área e, obviamente, que isso facilita os diálogos, né? Mas, com certeza, Wagner, isso não deixa de gerar um incômodo, né, um problema para quem gere a coisa pública, essa conta que tem a pagar, né, aí para os professores. Inclusive, a gente tem um material que foi liberado hoje no site do Diário do Nordeste com várias dúvidas, né, de professores, de profissionais da educação, sobre como vai ser esse pagamento, quando vai ser, né, tem todo esse material aí disponível. A gente pode trazer, inclusive, algumas dúvidas mais comuns, né, sobre quem tem direito, né, que, como o Inácio falou, são professores que estavam ativos ali de 98 a 2006. Essa questão de quando isso vai ser pago ainda não está definido, né? A gente sabe que o dinheiro deve chegar ao estado do Ceará nesse ano e a expectativa é de que o rateio, né, chegue na conta de fato do professor no próximo ano. Tem a questão das listas, como eu falei, a lista que foi divulgada pela SEDU, que ainda é preliminar, então os professores que não apareceram lá e acham que têm direito,
eles tiveram um período ali para entrar com recurso, para mostrar, indicar ali, tentar prestar essa conta que é devido, né, se for o caso. A matéria também mostra bem detalhadamente como o professor pode calcular, né, se ele acha que tem alguma inconsistência, como ele pode entrar com esse recurso e fazer o cálculo. Enfim, é uma matéria longa, tem várias perguntas e respostas. A gente ouviu professores para saber de fato quais são as principais dúvidas. Tem questão de honorários, né, esse é um ponto polêmico, sobre como vai ser o pagamento, quanto vai ser descontado, então está tudo lá. Acesse lá o Ponto Poder no Diário do Nordeste, que a gente começou essa cobertura já faz algum tempo. Vamos continuar acompanhando, porque ainda há muitas dúvidas desses profissionais, de quando esse dinheiro vai cair na conta, quais são os documentos que precisam para comprovar algumas situações, inclusive de herdeiros, em caso de morte de professores que trabalharam nesse período. Esse recurso ele precisa ser pago pelo Estado e os filhos, né, esposos e esposas estão aguardando informações sobre como devem atuar nesse sentido, e a gente, claro, vai trazer as informações para você aqui no Diário do Nordeste. Mas vamos mudar de assunto agora, vamos falar de eleição suplementar. A gente publicou também reportagem no Diário do Nordeste falando que desde 2020, 6 eleições para a Prefeitura cearense já foram realizadas aqui no estado do Ceará, porque houve, na verdade, cassações por irregularidades, geralmente abuso de poder político, abuso de poder econômico. O Tribunal Regional Eleitoral é provocado, acaba julgando esses casos que vão parar no Tribunal Superior Eleitoral, que marca uma nova eleição. Agora, no dia 11 de dezembro, o Baixio vai realizar uma nova eleição. Os mais de 6 mil eleitores vão às urnas para escolher o próximo prefeito ou a próxima prefeita. A gente trouxe uma artezinha para você que está em casa acompanhar quais são esses municípios que já realizaram essas eleições desde 2020. São cerca de 215 mil cearenses impactados, tiveram a rotina administrativa impactada diante dessas instabilidades políticas. Então, é o seguinte, foram os municípios de Barro, Viçosa do Ceará, Jaguaruana, Martinópole, Missão Velha, Pedra Branca, que já foram às urnas, né? Então, há municípios também como o Pacujá e Iguatu, que já as eleições já foram agendadas para o dia 5 de fevereiro. Mas antes da gente falar de Pacujá e Iguatu, nós vamos agora com informações da nossa repórter Alessandra Castro, que fez a reportagem sobre esse assunto, conversou com especialistas e discute um pouco sobre a regra das eleições suplementares, que por um lado é positiva porque o eleitor ele vai às urnas escolher democraticamente o seu gestor. Mas, por outro lado, a questão da demora no julgamento desses casos acaba atrasando essa eleição e prejudicando a administração pública. Vamos acompanhar as informações da repórter. Olá, Wagner. Pois é, as eleições suplementares custam caro, principalmente para a população, que é quem amarga os desgastes de ter um gestor substituído por conta de irregularidades que ele cometeu antes de tomar posse. Para os especialistas ouvidos pela nossa reportagem, a mudança no Código Eleitoral em 2015, que definiu as eleições suplementares nos casos de cassação, é benéfica para a população porque assegura o processo democrático. Antes dessa mudança, o segundo lugar na eleição podia ser convocado pela Justiça Eleitoral para assumir a gestão pública, o que era prejudicial na visão dos especialistas. No entanto, os especialistas reconhecem as consequências das eleições suplementares, que para eles poderiam ser evitadas se o julgamento dos processos contra os candidatos fossem mais rápidos. Assim, os candidatos seriam julgados antes mesmo de serem eleitos e, consequentemente, tomar posse. É isso. Esses detalhes eles são importantes, que a gente precisa estar atento a essas nuances democráticas, né, Inácio? Exatamente, Wagner. Como eu falei aqui, Pacujá e Iguatu, eleições marcadas no dia 5 de fevereiro, também é mais um caso, são mais 2 casos em que essa demora nesse julgamento que acaba trazendo dificuldades aí para os moradores, né? Wagner, é importante a gente deixar claro isso. Eu acho que tem um lado positivo dessa história, como a gente falou, que é o fato de teve um problema, você não dá mais vez a quem foi segundo colocado, né?
se realizam novas eleições. Mas isso, Wagner, basta a gente perceber o seguinte, a gente está chegando agora em dezembro, né, ao fim do segundo ano da gestão, né, de todas as prefeituras. Então, quando você tem uma eleição suplementar já no terceiro ano, né, isso acaba sendo muito ruim para o município, né? Tanto do ponto de vista administrativo, como as incertezas políticas que geram. Um prefeito acaba sendo eleito já muito em cima da eleição seguinte, né? E isso, evidentemente, nós nunca podemos deixar de dizer que é a necessidade da justiça eleitoral julgar esses casos com mais rapidez para evitar isso. Entretanto, Wagner, é aquela questão, quando há mal feito, tem que ter o direito à ampla defesa e tem que ter o processo judicial. E isso, claro, a gente sabe que leva tempo para resolver. No caso de Iguatu e de Pacujá, eu destacaria até inclusive mais, Wagner, Iguatu, porque é um grande município, né, do Ceará. Os outros municípios, todos que tiveram eleições suplementares, são menores do que Iguatu. Iguatu é um centro regional da região centro-sul do estado. O prefeito Adinaldo Lavô acabou sendo cassado, né? A mulher dele, que era presidente da Câmara, assumiu o executivo, mas aí as eleições foram marcadas pelo TRE para o dia 5 de fevereiro de 2023, ou seja, daqui a pouco mais de 2 meses, né, a gente vai ter eleição suplementar lá em Iguatu, mesma data marcada para o município de Pacujá, que é um pequeno município da região norte do estado. Essa decisão, Wagner, foi tomada hoje pela manhã, na sessão plenária do TRE, e ela foi tomada por unanimidade, né? Todos os juízes do pleno votaram a favor da confirmação. Lembrando que nesses dois casos, Wagner, o prazo de 5 de janeiro a 8 de janeiro para a realização das convenções partidárias para os partidos que quiserem apresentar candidatura nestes municípios. Esse movimento, Wagner, das forças políticas, acaba tendo, de fato, também um impacto na correlação de força entre os partidos em nível estadual, né? Porque você vê que lá em Iguatu, como é um grande município, todos os partidos estão de olho nessa eleição suplementar, né? Porque hoje quem comanda lá é o PSD. Então isso pode mudar a correlação de força dos partidos. A gente saiu de uma eleição em que houve um rompimento do grupo governista em nível estadual. Como é que vai ficar essa correlação de forças lá na sucessão do Adinaldo Lavô, né? Isso é uma coisa a ver como é que vai ficar. Isso tem outra informação que é importante também, Wagner, que é o seguinte, quando ocorre a decisão de segunda instância, né, nesse caso aí da cassação dos prefeitos, o próprio TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, ele marca as eleições suplementares, Wagner. Mas não é demais a gente lembrar que tanto no caso do Adinaldo Lavô lá em Iguatu, como do Raimundo Filho lá em Pacujá, os dois gestores eles podem recorrer ainda dessa decisão ao Tribunal Superior Eleitoral, que é lá em Brasília. Então, o TRE pode marcar a data da eleição, mas esses recursos ainda vão ser julgados. Eu lembro aqui, por exemplo, o caso do prefeito de Coreaú, que é o Edésio Citônio, que é do PDT, que está no mandato por força de uma liminar do TSE, já tinham marcado eleições suplementares para o município, o TSE disse que aguardasse o julgamento do resultado antes de realizar essa eleição. Então, daqui para lá, algumas coisas ainda podem mudar, que é o chamado, né, Igor, amplo direito de defesa que os prefeitos vão poder exercer aí nesse momento, Wagner. Agora, você governar por uma liminar traz uma insegurança enorme para a população. Enorme. Né, Igor? Assim, é um processo, claro que a gente tem que aguardar a ampla defesa, todos os processos, mas essa demora ela acaba trazendo prejuízos administrativos. Chega governo, sai governo, ou vem um gestor interino, e isso acaba descontinuando aí algumas políticas públicas e quem, de fato, é mais prejudicado é a população. Né? É difícil até a gente imaginar como é possível uma cidade avançar de alguma forma tendo uma situação como essa, né? A gente está aqui toda semana falando de, sei lá, discussão de projeto de reforma previdenciária, reforma municipal, de contas, questão de como é que está a questão das contas na cidade. Imagine você ter uma cidade em que um ano está um prefeito, no outro está outro. Isso acaba colocando em risco até mesmo a credibilidade da política mesmo, como um todo. Como é que a população vai acreditar que aquilo ali vai mudar de alguma forma, que o voto vai mudar de alguma forma, sendo que está ali, um outro ano está. É muito difícil para a população, no geral, também entender essas nuances de por que o julgamento, por que voltou, por que tem liminar. Então, são coisas assim que... E, de novo, assim, a gente fala da questão da demora da justiça eleitoral, fala de vários pontos, mas o cerne da questão é, de fato, essas figuras políticas, né? Essas figuras políticas que
tocam campanhas com base em irregularidades. Essas irregularidades são completamente conhecidas, ninguém faz isso à toa, né? Todo mundo sabe o que é crime eleitoral, todo mundo sabe o que é comprar um voto, o que é um abuso de poder político, mas vai lá e faz, é a questão de vencer a qualquer custo. E aí adota muitas vezes um discurso de perseguição, de que é perseguido aqui e acolá, quando de fato agiu errado, tanto que, como o Inácio falou, né, a justiça é lenta em alguns pontos, mas é justamente para garantir a defesa, para garantir que o processo não seja atropelado, de que nenhuma injustiça seja feita. Então, esses casos são muito analisados, não é uma coisa que é resolvida em primeira instância, ali uma coisa local. É possível recorrer, esse afastamento, essas novas eleições ocorrem quando já se foi esgotado tudo. Então, de fato, também esses políticos, assim, é o discurso até um pouco já batido, mas colocar um pouco a mão na consciência e pensar um pouco ali no impacto que essas ações têm, né? De comprar voto, de tentar usar a máquina pública ali simplesmente para se eleger a qualquer custo. Acreditando na impunidade, viu, né? Wagner, também, assim, a maioria desses municípios, Igor, e a gente faz matéria sobre isso aqui com frequência, são municípios que dependem de repasses do governo federal e do governo do estado para sobreviver, muitos deles. Pacujá é um caso clássico de municípios que precisam. Então, é necessário que o gestor, Wagner, ele tenha um planejamento para ele tentar fazer alguma coisa que traga benefício para a população. Se você tem uma quebra constante como essa, você dificulta ainda mais e dificulta também para o cidadão, né? Aquele cara que precisa de um posto de saúde, que precisa de uma ambulância, que precisa de uma escola melhor para o seu filho, enfim, que precisa de serviços básicos, né? Que muitas vezes esses municípios eles deixam a desejar. Então, isso tem, essa quebra de lógica administrativa, ela traz de fato prejuízo para a população e é muito importante que as pessoas estejam de fato sabendo por que isso aconteceu. E por que estava marcada a eleição suplementar e uma liminar pega e volta o prefeito do cargo. É importante isso ficar claro para as pessoas, né? E eu acho que o nosso papel também é esse, né? De mostrar esse cenário todo. Sem contar o custo, né? A Justiça Eleitoral, na reportagem que nós publicamos aqui no Diário do Nordeste, já foram gastos R$350 mil só em deslocamento, alimentação. Também é um custo que poderia ser evitado se não houvesse todo esse processo de refazer as eleições ali no meio em meio do processo, né, no meio do mandato. Mas isso, R$350 mil que é o valor aí, foram gastos aí pela Justiça Eleitoral desde 2020 até aqui. Mas saindo do Executivo e indo para o Legislativo, vamos trazer aqui atualizações sobre a ação judicial contra a cota de gênero do Partido Liberal, né, do PL. O Inácio Aguiar deu em primeira mão nos últimos dias na coluna dele sobre esse assunto. Inácio, um assunto importante que a gente precisa discutir. O que é que de mais atual tem envolvendo essa história? Pois é, Wagner. Só para contextualizar o caso rapidamente, né? O PL ele lançou uma chapa de deputados estaduais com 46 candidatos agora nessa eleição de 2022. Desses 46 candidatos, 14 eram mulheres, né? E isso é a regra mínima, é o mínimo exigido pela lei para que tenha a questão da cota de gênero. Ocorre que depois do prazo terminado para registro de candidatura, uma dessas candidatas foi à Justiça Eleitoral e declarou que não pediu o registro de candidatura e nem autorizou o partido a pedir por ela. E tampouco participou da convenção partidária. O partido substituiu essa candidata, que é a Andréa Moura. Entretanto, uma candidata do PSOL, que é a Adelita Monteiro, ela entrou na justiça para dizer que o PL burlou a cota de gênero, né? E isso daí é o grande embate que está rolando agora na Justiça Eleitoral aqui no Ceará. Eu diria, Wagner, que esse é o caso mais complexo da Justiça Eleitoral que saiu das urnas agora em 2022. Isso pode resultar em quê? Pode resultar na cassação completa da chapa do PL, que elegeu 4 deputados estaduais e fez quase um total de 500 mil votos. Então, isso tem um peso, né? Inclusive, o deputado estadual Carmelo Neto, deputado eleito, foi o candidato mais votado da eleição deste ano para deputado estadual, com mais de 118 mil votos. Então, Wagner, essa ação, está todo mundo de olho nela, porque envolve deputados de mandato, envolve suplentes de coligação
E envolve também, Wagner, de alguma maneira, os interesses do governo do Estado, tendo em vista que o PL deve ser um partido que faça oposição ao governador Elmano. Então, todo mundo está de olho nessa ação do PL. O que eu tenho de informação mais recente, Wagner, é que a Adelita Monteiro, pela sua assessoria jurídica, estava tentando acrescentar ao processo, além desse caso que seria de candidatura fictícia, outros casos que eles consideram de candidaturas laranjas, né, que é o uso de mulheres para burlar aí também essa cota. Entretanto, isso ainda está em avaliação, né, esse processo como um todo, e pode ser que isso vire uma outra ação judicial, né? Então, você vê como um fato, ele acaba tendo desdobramentos, né? A gente não tem ainda uma decisão nesse caso, mas isso está agitando muito, Wagner, nos bastidores, como eu falei, porque são muitos interesses envolvidos. Onde eu chego, hoje na Câmara Municipal, ontem na Assembleia Legislativa, os parlamentares abordam aí esse caso do PL, como é que vai ser. Eu observo as pessoas conversando muito sobre isso. É um assunto que a gente vai acompanhar, de fato, e vai trazer para você, seja na coluna do Inácio, seja no Ponto Poder, as últimas informações envolvendo esse caso, que é um caso importante, não só para a política cearense, mas para a jurisprudência brasileira mesmo, envolvendo esse tipo de caso de suposta fraude às cotas de gênero. Agora, Igor Cavalcante, tem um outro assunto aqui que eu queria abordar com você sobre transição estadual e transição federal. As reuniões do trabalho, né, chamados GTs, os grupos de trabalho estão acontecendo, não só aqui no estado do Ceará, mas também a nível nacional. Mas se tem algo em comum entre os governos estadual e federal é que o primeiro escalão ainda está longe de ser definido, né? Aqui no Ceará, o governador eleito Elmano de Freitas falou aí na Fernanda Pacobaíba para continuar à frente da Fazenda, mas foi apenas isso, não tem ainda nenhum indicativo de como é que vai ser o secretariado dele. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva também ainda não indicou. Ao que consta, isso tudo vai ficar para a segunda quinzena de dezembro, né? Isso. Aqui no estado, a expectativa é de que não haja mudanças drásticas, obviamente, porque é uma continuidade, como o Elmano falou bastante durante os debates, durante a campanha, né? É um governo da Isolda que tem como aliado o Elmano. Mas, de fato, certamente haverá mudanças, né? E a gente fica nessa expectativa. O que a gente tem também é que haverá a criação de algumas secretarias, né? Como a Secretaria dos Povos Originários e também das mulheres, que hoje é Mulheres, Direitos Humanos, é um grupo de assuntos, de temas, né, que engloba uma mesma pasta. Então, há essa expectativa. O que o Elmano já falou, a gente inclusive trouxe aqui na live já, é de que ele pretende, replicar a estrutura federal aqui no estado. Então, as secretarias devem ter mais ou menos o mesmo nome, a mesma quantidade ali de ministérios. E essa data que ele já tinha falado, do próximo dia 15, a preço de hoje, o que se espera, né, que ele anuncie de fato aí até o dia 15, ou ali por volta do dia 15 de dezembro. Como eu falei, aqui para o estado é mais fácil, assim, mais tranquilo ter essa arrumação ali, né? Agora, federal, de fato, é o grande problema, né? A grande dor de cabeça, porque é uma mudança muito grande. Como a gente acompanha nessa movimentação, há uma falta muito grande de informação para que esse novo governo ele possa se estruturar, possa pensar em políticas, possa definir nomes. Então, há uma pressão do mercado para essa definição, para saber de fato quem vai ser o ministro da Economia. A gente tem até agora algumas sinalizações já importantes, assim, como a gente já trouxe a Isolda Sela, a atual governadora do Ceará, um nome que tem sido muito cotado para o Ministério da Educação. Temos o Haddad, que está sendo muito cotado na Fazenda. O Flávio Dino, que fica ali entre a Justiça, Segurança Pública, né, está sempre aparecendo ali. Tem a questão da Casa Civil, que a gente não sabe se é o Rui Costa, a Gleice. Então, são nomes que estão aparecendo, estão pipocando por aí. Mas, de fato, há essa expectativa de que também, a nível federal, seja no dia 15, apesar de que eu já conversei com algumas pessoas que disseram que há uma expectativa de que essa decisão seja mais para frente ainda, porque é muita coisa para definir, falta muita informação, há um apagão de dados, de informações do atual governo,
Então, para fazer essa montagem está sendo muito mais difícil do que se esperava. Né? Além disso, né, Wagner, é uma coisa que a gente precisa considerar também, é que o presidente Lula ele foi eleito naquela chamada frente ampla, né? Então, como muitos se agregaram ali, principalmente no segundo turno, a candidatura dele, é difícil você contemplar todos, né? Numa esplanada que vai crescer de tamanho, esplanada dos ministérios, mas que de qualquer maneira é limitado, né? Não tem cadeira para todo mundo, o cobertor é mais curto do que o corpo, né? Então, isso daí é uma coisa também difícil a se fazer. O que eu acho, viu, Igor, e aí já é uma opinião, o que eu acho que o presidente tem que fazer é tentar acelerar ao menos a definição da equipe econômica, né? Para que a gente evite sobressaltos, Wagner, de especulações que ficam surgindo a todo momento, né? Eu acho que a equipe econômica ela é fundamental não só para acalmar os mercados, mas para dar ao investidor, para dar ao empresário, né? Para dar à sociedade uma dimensão, uma visão sobre o que está por vir, né? Então, claro que uma coisa que nós estamos falando aqui, o Igor, é o Ministério da Economia, que deve voltar a se chamar Ministério da Fazenda e o Planejamento. Outra coisa, claro, é o Ministério do Desenvolvimento Regional. Esses aí se admite que fiquem, né, mais para frente. A questão é você dar sinalizações no sentido de que, primeiro, o governo vai colocar as contas, né, em dia, vamos dizer assim, vai respeitar as regras fiscais, né, e isso eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, até porque os mecanismos de fiscalização são fortes, e que o país vai minimamente se organizar para começar a voltar a crescer, né, para voltar a ter protagonismo internacional e tudo mais. Então, eu penso que talvez seja importante o governo Lula definir com mais rapidez do que o restante essa área econômica. Então é isso, o nosso programa ele já vai chegando ao fim. Eu queria agradecer os meus convidados, Igor Cavalcante, Inácio Aguiar, pela presença nessa semana e por abordar naturalmente assuntos pertinentes, né, ao cearense, né, ao país que a gente vem acompanhando e cobrindo. É sempre um prazer estar aqui, só chamar, estou de volta. Grande abraço, Wagner, para você também, Igor, muito bom estar aqui com vocês. Um abraço para vocês que nos acompanharam até agora aqui. A gente vai continuar na cobertura, principalmente dos precatórios do Fundef. A eleição acabou, mas tem muita coisa acontecendo. Orçamento estadual que não foi definido ainda, orçamento federal e, claro, como a gente já comentou aqui, as indicações dos secretários do governador eleito Elmano de Freitas e também os próximos ministros do governo do presidente Lula. Então, a gente volta na semana que vem com mais informações sobre a política cearense e sobre a política nacional. Até lá.